Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, O Poder do Mindset. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão, amigo, Breno. Seja bem-vindo, Breno, ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Fique bem à vontade, né? Se apresente aí para o público te conhecer melhor. Obrigado. Bom, eu sou o Breno, no Jagito, tenho 30 anos, sou morador daqui de Lins. Tive o prazer de conhecer o Isaac, uma empresa aqui na minha cidade, né? E através dele e dos nossos outros companheiros, né? Eu tive muito aprendizado com eles. E você foi aluno, né, da Academia da Liderança Mindset. Ao mesmo tempo que você foi aluno, também você foi professor. Né? Trouxe um tema bem importante para nós na época. Sim. A academia me ajudou muito, né? Quando eu entrei, eu tinha uma vontade muito grande, né? De aprender e de me desenvolver em relação à questão de pessoas, liderança, né? E tive até um supervisor que também foi aluno, né? Antes da supervisão, que me apresentou você, né? O Isaac, que estava com um projeto na empresa e através do projeto na empresa eu consegui o meu desenvolvimento, né? Na área de liderança, né? Até de saber controle emocional, né? Então, assim, foi muito bom essa, essa convivência com vocês. E aí hoje eu acredito que é um dos temas mais discutidos no mundo hoje é a liderança. Sim. Eu acredito que hoje é um dos temas mais discutidos, porque tem várias características de líderes, né? Em gestão de pessoas, negócio, e eu acredito que nós estamos a um passo, nem que seja passo pequenos, mas estamos caminhando para um futuro melhor aí em gestão de pessoas. Sim. A liderança ela é desenvolver pessoas, ela é explorar o potencial, a capacidade, é dar liberdade para as pessoas escolherem o que é melhor para elas. Sim, e é uma parte muito difícil, né? Que às vezes as pessoas, assim, acham que é um trabalho fácil, mas é um trabalho difícil, constante, tem que ser contínuo, né? Desenvolver pessoas vamos dizer assim, que é uma arte, né? Você aprende todo dia uma coisa nova para sempre se melhorar, sempre melhorar, se adaptar. Cada pessoa tem um jeito diferente, né? Então, E essa frase que você deixou aqui para nós, Breno, né? Líder não é quem manda, mas é quem inspira e desenvolve pessoas. bom, antes dessa minha jornada, né, de conhecer vocês, eu tinha uma impressão de que o líder era aquela pessoa que ocupava aquele cargo ali e impunha as ordens, né? E era isso, né? Mas a gente conhece que o líder é aquela pessoa que às vezes nem tá no cargo de liderança. Já exerce, né? E já exerce a função, já exerce a influência de um líder sobre as outras pessoas. É uma mensagem que traz um drive mental, né, bem importante. Porque quando eu tenho que exercer a minha autoridade como líder, é sinal que eu já perdi o meu respeito. Por isso que a gente tem que impor. Sim. Né? O líder que impõe a autoridade para poder os liderados exercerem as suas atividades, é sinal que ele já perdeu totalmente o respeito do time. Sim. Porque o time ele não tem que ter medo do líder, ele tem que se inspirar no líder. Eu acredito muito nisso. Tem que ter o líder como um exemplo a ser seguido, né? Esse pensamento às vezes de eu vou impor uma ordem à pessoa é uma coisa que não faz bem, né, para os próprios colaboradores e também não faz bem para o ambiente em geral na empresa, né? Porque é uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer assim, que ela vai usar a força, né? Ela vai usar a autoridade. E tem uma outra mensagem também para nós.
Desistir pode parecer a saída mais fácil, mas também é a única forma garantida de nunca alcançar seus sonhos. O caminho para o sucesso é difícil, cheio de desafios e momentos de dúvida, mas cada obstáculo superado fortalece você. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas você não é qualquer um. É uma mensagem que traz uma reflexão muito grande, né, para a nossa vida. Se fosse fácil, qualquer um Faria. mas nós não somos qualquer um. Então, por isso que eu acredito muito que a evolução humana, ainda que em passos curtos, né, mas a gente tem que acreditar sempre. Nós estamos aqui para evoluir, Sim. para crescer. Né? E você acha que gestão de pessoa é o coração da empresa? A gestão de pessoas, se não, né, o recurso mais importante que tem dentro da organização é um dos principais. Mas no meu pensamento, né, na minha concepção, é o mais importante. Porque processos, né, vem primeiro pessoas, processos, porque se você tem um processo eficaz e não tem pessoas, né, boas para gerir esse processo, vamos dizer assim, que é um trabalho que vai ser dificultado. Não vai ter todo aquele aproveitamento 100% daquele processo. Então, assim, pessoas é o principal recurso que uma organização pode ter. E quanto mais ela investir nas pessoas, acredita-se que ela vai obter mais resultado? Sim. A capacitação, né, na minha visão, a capacitação de pessoas, né, e desenvolvendo elas, ela pode sim gerar mais resultados. E o quanto que nós, líderes, estamos empenhados em investir nas pessoas? Eu acredito que muito investimento é feito, né, em processos, maquinários e melhorar as condições estruturais. Mas o quanto a gente gasta realmente para desenvolver o nosso time, para que ele chegue até um potencial que a gente tem como líder, ou tornar pessoas melhores. Porque, para mim, a visão do líder, ou a missão dele, quando está completa, é quando as pessoas se tornam melhor do que ele. Sim. O desenvolvimento, né? É mais a questão do. Às vezes a gente tá. Nós, né, estamos lá no ambiente de Fabril, né? A gente passa e vê, às vezes, o potencial da pessoa. Né? Eu não exerço a função de líder, né? Mas já, né, nesse mindset nosso, a gente vê. Mas muitas vezes a gente não vê que os próprios líderes enxergam esse potencial. Ou às vezes é tanta demanda deles, eles às vezes até querem, né? Até querem desenvolver a pessoa, mas não conseguem por causa das demandas. Então, é uma questão que a gente vê que daria para ser melhor, né? Para o colaborador, que tem vai ter o seu desenvolvimento, sua melhora profissional, né? E também para a empresa, porque, né, consegue tirar um aproveitamento melhor daquele, vamos dizer assim, colaborador, né, daquele recurso humano, que nós somos um recurso humano da empresa. Então, na minha visão, conseguimos sim. Se nós pegarmos, treinar a pessoa, desenvolver ela da melhor forma possível, num ambiente saudável, isso sim é benéfico para a empresa. O porquê que você falou que você não é um líder? Não. O que eu quis dizer é que eu não exerço uma função de líder dentro da organização. Você não exerce um cargo institucional. Institucional, sim. Né? Líder, porque assim, liderança não é cargo institucional. Sim. Né? Todos nós trabalhamos para chegar a um cargo institucional porque vai oferecer uma melhor condição para nós, né? E essa condição faz com que a gente melhore também o nosso estilo de vida com a nossa família. Eu sempre falo que a liderança em si, ela começa no nosso berço. Uhum. Porque a gente tem que aprender a liderar os nossos pensamentos, o que a gente ouve, o que a gente fala, né? O que a gente pratica e o que a gente sente. Então, quando a gente começa
isso cedo, né, nós temos uma tendência de nos tornar pessoas melhores na sociedade, na empresa, dentro do próprio lar. Então, esse conceito de liderança, para mim, na minha visão, né, ele não é só institucional. Né? Liderança, nós temos que aprender isso já desde pequeno. Sim, é Como uma que coisa que a gente vem trabalhando, liderar a si mesmo, primeiramente. Existe um livro do Augusto Cury, né, que eu li esse livro várias vezes, que fala, né, seja líder de si mesmo. Foi ali que fez com que eu virasse uma chave para melhorar o meu estilo de liderança. Sim. E não é melhorar para as pessoas, é melhorar para mim, para minha família. Porque liderar pela autoridade, qualquer um faz. Qualquer um que chegar lá, né, no Pelo cargo, vai chegar vai e fazer. E as pessoas acabam obedecendo, nem porque pegam uma pessoa por exemplo. Porque, na minha visão, o líder é o exemplo, ele tem que ser um exemplo. Então ele lidera pelo exemplo. Né? Aí, pelo cargo, né, a pessoa liderar pelo cargo institucional fica fácil. Né, porque ela ordena, ela manda, então a pessoa às vezes as pessoas acatam pelo medo, né, às vezes, muitas vezes. E nós se sujeitamos a isso porque a gente não tem uma outra fonte de renda, é a única fonte de renda que a gente tem e nós temos que se sujeitar, né, e muitas das vezes, né, por isso que eu falo que a gente está numa evolução, e muitas das vezes que a gente é humilhado. Sim. E nós, como líderes, temos que tomar muito cuidado para também não exercer isso através da autoridade. Eu acredito que liderança é usar todo o conhecimento que a gente tem, o potencial, para desenvolver nas pessoas o que elas têm de melhor. Sim. Né? E ajudar a transformar a vida delas. Porque eu tenho certeza que o conhecimento que nós compartilhamos em experiência na Academia da Liderança ajudou você em alguma área da sua vida. Muitas áreas. Muitas áreas. E como manter uma equipe motivada? Esse é um desafio, né? Esse é um desafio que é contínuo, porque né, pessoas têm dia bom, tem dia ruim, tem dia que a pessoa acontece alguma coisa, ela desanima, né? Mas a motivação, ela é uma ferramenta muito importante que a gente tem que ter, porque exemplo, né? Eu coloco, a gente tem uma meta que é inalcançável. A pessoa sempre vai ver aquela meta. Muitas vezes a gente conhece o lugar, a gente conhece o trabalho que a gente exerce e sabe que não é possível. Mas imagina que estipule uma meta que não é alcançada, que é, né, inviável. Não tem uma comunicação com os colaboradores, né? A questão de um elogio, né, que muitas vezes é muito bem-vindo. O elogio é bem-vindo, né? A gente se sente reconhecido pelo nosso trabalho, pela dedicação que a gente tem todos os dias, né? Que a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que com a nossa própria família. Então, assim, poucas coisas que a gente pode fazer que vai gerando esse sentimento, tipo, de motivação, pertencimento àquele time, sabe? Eu acredito que quando a gente tem um propósito muito claro, né, muito claro, claro que tudo isso a gente precisa usar o que a empresa tem de melhor, o que ela oferece para nós. Né? A gente não pode chegar e criar isso dentro de uma empresa, porque ela já tem tudo isso pronto, a gente só precisa, né, deixar isso claro, fazer com que isso seja um propósito de desenvolver, né, as pessoas para que assim elas possam alcançar a realizar os sonhos delas da melhor forma possível. Sim. Né? Tem empresa que investe muito em capacitação, né? Muito. Tem empresas que ainda estão desenvolvendo isso porque entendeu que é necessário investir, né, na sua mão de obra, senão vai ficar cada vez mais difícil. E quando a gente tem, né, um propósito claro, que tem reconhecimento, tem crescimento, tem autonomia e confiança, eu acredito que as pessoas elas querem pertencer àquele ambiente, àquele lugar, porque elas são muito bem tratadas. Sim. E esse para mim, é um desafio, né, muito grande. É como eu trato as pessoas. Eu sempre falo que é a mesma forma que eu me trato. Então, a forma que eu me trato, eu acredito que eu vou tratar vocês.
E aqui vem uma vertente, assim, vamos abrir um parênteses aqui, que às vezes a gente quer investir tanto fora que a gente esquece de investir em nós mesmos. E aí a gente acaba aqui sendo pego pelo nosso ego, pela nossa ignorância, né? A gente vai entrar num debate que era para ser profissional, às vezes vai para o lado pessoal, e aí desmotiva, né? Então a gente tem que usar tudo isso para o nosso desenvolvimento, porque o debate, Breno, ele existe, é um fato, ele existe. Né? Sem debate, eu acredito que não vai ter um crescimento, Não tem desenvolvimento. não vai ter um desenvolvimento, porque nós temos que ser forjados no debate. É no debate que a gente tem um termômetro que mede a gente, a nossa inteligência emocional, que a gente vai saber se ela está aguçada ou não, vai ser no debate. Né? E como que a gente conduz isso após? Isso eu acredito que é muito importante também para manter uma equipe motivada. Porque nós, como liderança, né, a gente tem que dar liberdade para as pessoas. Elas têm que ter liberdade para falar, para questionar. Elas têm que ter confiança em você. Para criticar, porque nem tudo é mel. Sim. Né? Você tem que estar ali pronto para ouvir. E a crítica, muitas das vezes as críticas, né, que vêm, elas vêm com um propósito final, que é desenvolver a gente. Aí, às vezes uma crítica bem colocada a nós mesmos é uma coisa boa. Sim. A gente crítica é um ponto de melhora que muitas vezes a gente não tem, a gente não vê, né, não enxerga assim. Mas eu acredito muito, o Breno, que a gente foi programado, né, a demonizar uma crítica. Porque o nosso instinto de defesa, né, é se defender da crítica. Sim. E ao mesmo tempo que a gente se defende, é atacando. Nós somos programados para isso. Você pode ver quando a gente recebe uma crítica, parece que acabou, dependendo da crítica, parece que acabou o mundo para nós, né? Em vez da gente parar, analisar a crítica, ver o fundamento, ver o sentido, né, que ela está dando para aquele momento ali e para onde ela está conduzindo. Se autoanalisar, né? Ela fez uma crítica. Você pega a crítica, se analisa. Coloca, né? Eu me coloco nessa posição, né? Isso mesmo, depois de, né? Faz essa análise, essa autoanálise é muito boa, né? Eu prefiro uma crítica do que um elogio, muitas vezes. Uma crítica sincera do que um elogio mentiroso. Vamos dizer assim. Porque com a crítica eu consigo pegar e analisar pontos de melhor em mim. Entendeu? E a gente tem que receber elogios, sim, mas a crítica também tem que ser bem vista. Uma crítica bem informada, né? Não é aquela crítica que você pega e só joga assim pra pessoa, né? Tem que ser uma coisa que, construtiva, que você tem que parar e explicar os pontos, né? Pontos de melhora. Eu mesmo já fiz isso já com gestores meus já. E foi muito bem. Nunca tive problema, sabe? Porque todos eles, graças a Deus, sempre tiveram esse pensamento de pegar e analisar a si mesmos e a gente chegar numa conversa. Né? Não uma discussão, mas sim uma conversa. Que às vezes é uma palavra que é mal colocada, né? Alguma coisa que aconteceu, um gesto que não fica muito legal. Eu acredito que crítica está fora de nós, né? Quando a gente recebe. Então, se está fora de nós, não é nossa. Eu acho que o primeiro ponto que fica muito interessante é quando eu recebo uma crítica. Ela não é minha, ela é da outra pessoa. Então, quando a gente respeita a opinião, né, da outra pessoa, a interpretação, a gente respeita a fala, porque ela tem direito, ela tem liberdade de ela falar o que ela quiser. Né? Agora, qual o sentido que eu dou para a informação que eu estou recebendo? Isso define, né, a minha saúde emocional, qual decisão que eu vou tomar e qual caminho que eu vou andar, né, qual caminho que eu vou seguir. Isso é importante deixar claro, né? Porque senão as pessoas recebem, elas são, às vezes, muito como esponja, sabe? Você fala uma coisa que a pessoa já absorveu na hora e aquilo já teve um impacto, porque isso gera um impacto,
o som, né, das nossas palavras, ela tem uma vibração que ela entra em nós, a vibração em contato com a alga altera a matéria-prima. Né? Por isso que fala que essa conexão de energia ela é muito forte. E aí a gente temos que estar um pouco mais preparado para ouvir e dar sentido, né? Dar um sentido bom. E a crítica ela pode te levar, te tirar da zona de conforto e te levar para um outro nível. Mas isso depende muito da interpretação que a gente faz sobre ela. Sim. E principalmente de quem está vindo, né? Essa crítica. É assim, eu sempre tive muita, vamos colocar assim, que é muita liberdade para conversar com os meus gestores, né? Que eu precisava conversar em relação profissional, né? E saber, a gente também tem que saber como conversar, como colocar as coisas. Não adianta eu soltar, chegar e só jogar a crítica para cima da pessoa. Eu falo, né? A gente tem que ter aquela maturidade, né, de saber que eu sou, né, um subordinado a você, mas eu tenho essa liberdade de poder conversar, né, de conversar, fazer uma crítica, fazer alguma coisa, até no momento de feedback, a gente faz essa conversa, né? Porque o feedback eu levo como se fosse uma conversa sincera. Diálogo. É uma conversa e construtiva, tem que ser construtiva. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive problema com isso e meus aprendizados com os meus líderes me levaram muito caminho muito bom. E essa importância do feedback, né, faz diferença na vida de uma pessoa? Faz. O feedback ele pode ajudar, né? Na verdade, ele pode ajudar a pessoa a achar suas falhas, né? Até um desenvolvimento melhor para ela, onde ela tem que melhorar, né? Onde ela está errando. Então, assim, ela tem que. Às vezes a gente não tem esse olhar, mas o nosso, colocando, né, na empresa, o nosso gestor tem esse olhar. A gente acha que nunca tá vendo, mas, né, sempre tem alguém vendo. É aquele velho ditado que sempre tem alguém te vendo, né? E quando não tem ninguém olhando para nós, nós mesmos estamos olhando para nós. Então sempre vai ter alguém olhando para a gente. Né? E o reconhecimento, você acha que é importantíssimo, né? As empresas terem esse reconhecimento em cima dos seus colaboradores por aquilo que eles entregam, ou não? Você acha que é só bater o ponto e fazer o meu trabalho e ir para casa dormir e voltar no outro dia? Não, o reconhecimento, ele tem que vir. Ele tem que vir, porque se você não tem um reconhecimento, por às vezes mais simples que aquilo seja, é uma dica de melhoria, né? É uma ação que você toma. Exemplo, né? Tem um buraco ali no meio do corredor, você, né, aciona alguém, chama, que pode salvar uma pessoa de um acidente, né, tirar uma pessoa de um acidente ali, que pode ser um acidente grave, uma coisa do tipo. E tem que vir esse reconhecimento, porque senão a pessoa acaba falando, fala, tem um buraco ali, né, e é só um buraco. Aí nesse buraco, você mesmo pode cair nesse buraco, né, futuramente. E é bom. O reconhecimento é bom porque ele te motiva, ele dá aquela sensação de pertencimento, né? Aquela empresa, aquela organização. E sem o reconhecimento a gente acaba se sentindo desvinculado daquele ambiente. E você acha que o reconhecimento ele consegue engajar mais as pessoas? Sim. O reconhecimento é uma das ferramentas, né, que serve para engajar a pessoa, deixar ela mais. Trazer esse sentimento de pertencimento ali ao ambiente. E será que, né, os colaboradores eles sabem que tem um planejamento de reconhecimento para eles ou não? Eles só ficam sabendo na hora que eles vão lá e vê que veio um reconhecimento? Muitas vezes eles sabem que tem, mas não vê. Não querem, não percebe. Tipo assim,
toda empresa tem o seu plano de reconhecimento, né? Tanto é que é uma das ferramentas que a gente tem para motivação, né? Porque é o reconhecimento do profissional. E ele, às vezes a gente está tão focado ali no ambiente de trabalho que a gente acaba esquecendo disso. E do nada, você fazendo imagina, se coloque na posição de estou ali no meu ambiente, eu estou fazendo um bom trabalho. E o meu líder chega e me reconhece publicamente ou individualmente pelo aquele trabalho que eu faço. O que aconteceria com você? Como você se sentiria naquela ocasião? Feliz, né? Isso anima seu dia, vai te motivar a fazer melhor do que você já está fazendo. Você te elogiou alguma coisa de você está fazendo um serviço bom, entendeu? Isso acaba que, né, trazendo esse sentimento de pertencimento, né? Você acredita que a empresa ela investe em você. Sim. Da mesma forma que você investe na empresa, né? Porque eu acredito que tudo isso é uma troca, né? É uma troca. Né? Eu vou entregar mais porque eu sei que a minha empresa tem um plano de reconhecimento, né, para nós. Com treinamentos, às vezes um estudo que você pode fazer através da empresa, um idioma novo. Tudo isso vai ser uma forma de agregar e, querendo ou não, é um reconhecimento que você pode acabar ganhando da empresa, né? Com esses planos que as empresas têm. Isso é muito, muito prazeroso para nós, né? Trabalhar num ambiente que a gente sabe que a gente tem a oportunidade de se desenvolver, né? De mudar de cargo, muitas das vezes até de mudar de carreira. Sim. Porque às vezes a porta que a gente espera vai estar em alguém. Né? Muitas vezes a gente fica procurando abrir portas, só que eu acredito que a minha próxima porta, ela pode precisar que eu me conecte com alguém. Sim. E aquela pessoa me conecta com outra pessoa, com outra pessoa, e você vê que vai expandindo. Através de uma pessoa abriu várias portas, e às vezes a gente não nem para pensar sobre isso. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa crítica, que às vezes a pessoa que nós estamos criticando vai ser a nossa próxima porta que nós vamos estar fechando. Então, por isso que é bom o respeito, né? O respeito, ele tem que estar, né, entre líder e liderado, independente da opinião, independente do debate, ou da crítica, ou do elogio. Quando entra o respeito, há um ambiente aberto para a gente aprender, se desenvolver, evoluir e crescer. Né? Quando se tira o respeito, fica só o debate humano, sem estratégia nenhuma, e aí a gente acaba que levando até para o lado pessoal. Sim. Muita coisa. Né? Muita coisa. Às vezes nem precisava. Não precisa. Na verdade, acho que não precisa, né? Porque se nós estamos discutindo, nós entramos num debate, qual que é a finalidade do debate? Eu acredito que é melhorar alguma coisa. Sim. E eu acredito né? Que todo debate tem uma finalidade de melhorar alguma coisa. Não é possível que nós dois vamos debater para piorar a nossa vida. Para piorar a nossa vida, não. Acredito que não, né? Ou piorar a sua e melhorar a minha. Alguma tem que ser um bem comum, né? O diálogo tem que ser um bem comum ali no nosso ambiente para uma melhoria. E essa relação, né, de diferenças entre chefe e líder, isso aqui também é muito debatido. Sim. Eu, um tempo atrás, acreditava, né? Eu tinha muita visão desse chefe, né? Que é a pessoa que vai exigir obediência, né? Que vai estar ali impondo. Mas aquele chefe ali, ele é a pessoa que está ali pelo cargo institucional, né? É a pessoa que lidera pelo cargo institucional. Ele não teve uma boa base de desenvolvimento de pessoas, nele mesmo. É aquilo que eu falei. A forma que eu te trato é a mesma forma que eu me trato. Então, se eu não tenho uma boa relação com o meu time, como que eu vou liderar eles? Sim, você tem que ter, né? O seu time tem que ter a confiança em você. Né? Eu tenho que ter a confiança do meu chefe para
até a autonomia de poder resolver coisas dentro do setor, né, do líder, né? Então, assim, eu tenho o meu supervisor, mas o meu supervisor, ele é o meu líder. Eu tenho o meu supervisor como meu líder, entendeu? Que eu posso confiar nele, porque eu confio no meu supervisor para fazer aquela atividade. Ele confia em mim, que eu vou entregar o resultado que ele precisa, né? E se eu errar, né, porque a gente está suscetível a erros, eu sei que eu vou tomar minha correção ali. Ele vai me ensinar. Vai dar um puxão de orelha, né? É, mas não vai ser aquele da mesma forma que o chefe, né? Porque o chefe, ele só te joga e ele muitas vezes se errou, você puniu, né? Hoje, por isso que eu falo que nós estamos evoluindo, né, em passos curtos, mas estamos evoluindo, né? Eu falo por mim mesmo, o quanto que eu evoluí. A gente pode começar, né, a nossa liderança aqui, impondo as coisas, porque ainda a gente não tem uma credibilidade para passar para o nosso time como um bom exemplo. Tudo isso é construído, né? Nós temos que ter essa consciência de que tudo é uma construção na nossa vida. A gente pode começar, né, como chefe. Isso aqui é só um rótulo, né? Sim. Chefe líder. Como chefe, a gente pode começar. Só que eu preciso entender de que eu não posso permanecer. A gente tem que buscar a melhoria. Né? A gente começar, aí nós temos que evoluir. Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem isso aqui. Muito. Tem muitas empresas no Brasil, em outros países, né? Pode ser que ainda tenha, né, essa pessoa exercendo um cargo institucional como chefe, não como líder. Né? A gente começa, só que a gente precisa evoluir, precisa crescer. E quanto mais a gente investe na gente, a gente vai vendo que a gente precisa se transformar. Para que realmente a gente possa chegar a liderar pelo nosso exemplo. Não existe outra forma de liderar. Não existe. Se tem uma outra forma de liderar, a não ser pelo exemplo, é impondo. Impondo autoridade. Que aí é o chefe. Que aí o chefe é que manda. O chefe que manda, né? Já ouviu falar aquela frase assim, você faz ou eu vou te punir. Esse é o maior erro de uma liderança. Impor. Ele impõe essa frase, né, na mente das pessoas. Ou você faz ou eu vou te punir. Isso mostra a insegurança dele dentro do próprio processo e dentro da relação com as próprias pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão ali naquele ambiente tá com um dia ruim, né? Tá com algum problema e às vezes, muitas vezes esse chefe não sabe e vai acabar gerando um estresse, né? Uma discussão. Ah, então você me põe. Então você vai acabar gerando esse estresse no ambiente que vai acabar contaminando, vamos dizer assim, contaminando outras pessoas. Porque vai ver aquela discussão ali, que muitas vezes acontece no meio do setor ali, que a pessoa perde a cabeça. Vamos dizer assim, que ela perde a cabeça, ela só vai falar o que ela acha que é certo e acabou. E aí o respeito Já perde sai do meio dos dois, né? E aí entra a discussão, que é o ego da gente. Isso. Eu sou o chefe, então você tem que me obedecer. Quem manda sou eu. Eu já ouvi essa frase muitas das vezes, né? Que quem manda sou eu. E realmente, institucionalmente, quem manda é você. Mas você não controla pessoas. Não. Você pode mandar pelo cargo, pela autoridade do cargo, mas você não controla pessoas. Uma coisa que eu sempre falei e eu ensino, né, que a gente não controla pessoas. A gente influencia as pessoas. E quando elas veem que a gente faz pelo exemplo, né, elas vão exercer a mesma atividade naturalmente. Porque essa é a forma de ensinar. Uhum. Né? Primeiro você vai lá, ensina, acompanha, né, e espera os resultados. E quando erra? O que um líder faz quando os seus liderados erram? Ele ensina. Ele faz vamos dizer assim, que é um retrabalho de ensinar a pessoa daquela maneira.
e treinar ela para que ela faça correto. Aqui. E ele acredita. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar que aquela pessoa ela vai melhorar. E ela é capaz. Porque Mesmo que às vezes, Breno, ela mesma não acredita que ela pode melhorar. Eu já tive pessoas na minha vida que já falavam para mim, eu falava assim, não, cara, eu não sou capaz. Eu não dou conta, não é para mim. E aquela pessoa acreditar mais em mim do que eu mesmo. E isso fez com que eu virasse a chave, que eu ia desistir. Só que ela passou a acreditar muito mais em mim. Isso me deu uma energia. Eu falei, mas peraí. Se ela não acredita, Por que eu não essa vou pessoa acreditar? está acreditando tanto em mim e eu mesmo não estou acreditando no meu potencial? Foi essas frases, essa palavra, né, dessa pessoa, que é o que eu chamo, né, de irmão, que é o Roberto. Um abraço para você, Roberto. Um dia você vai assistir esse vídeo aí. Sou muito grato por tudo que você fez na minha vida, na minha profissão. Você é um exemplo a ser seguido, viu? Muito obrigado, um abraço. Foi ele que falou essas palavras com uma convicção tão grande, Breno, que quase que deu um estalo na minha vida. Se ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar? Sendo que eu tenho que acreditar. Antes da pessoa acreditar, eu tenho que acreditar que eu sou capaz, né? E aí eu peguei aquelas palavras dele e falei, eu vou honrar essas suas palavras. Eu vou honrar o que você falou. E isso foi um combustível que me energizou a encarar o desafio, que foi um desafio, né, grande em uma das unidades da empresa que eu trabalho. Você vê o quão é importante a gente ter pessoas, né, pessoas que acreditam na gente. Eu acho que é o primeiro ponto do líder é acreditar. Cara, você vai melhorar, você consegue. Por que você precisa da minha ajuda para isso? Às vezes ela não sabe como fazer, mas você tá lá para ensinar ela a fazer. E fazer da forma certa. E isso a gente conseguiu muito resultado. Né? Eu ajudei aí a desenvolver muitas pessoas pelo Brasil acreditando naquilo que ela não acreditava, porque um dia alguém acreditou em mim sem eu acreditar. Uhum. E isso tem provas vivas espalhadas pelo Brasil inteiro para contar isso. E teve alguém que acreditava nela sem ela mesma acreditar nela. E foi só uma virada de chave, né? O mindset, né? A configuração, né? Né? E a gente tem exemplos disso hoje, através desse grande trabalho. Né? E a presença, você está presente nos momentos importantes dos seus liderados, isso faz diferença? Faz. Você tá presente ali, ser um líder presente, né? A pessoa não vai ser, vamos dizer assim, eu tenho meu líder, mas eu não vejo o meu líder. O líder tem que estar ali presente, acompanhando, sabendo o que está acontecendo, né? Ali tem que ter essa presença. A gente entende que é difícil, né? Por causa de toda a demanda, de tudo que acontece, problema. Então, assim, mas sempre que possível, a gente tem que estar ali do lado do seu colaborador, né? Ali, para até um momento aparece uma dúvida, não tem com quem tirar, você aparece, tá lá com a pessoa, já consegue ajudar a sanar o problema, alguma coisa do tipo. Então, assim, é muito importante estar lá. Não ser aquele líder de escritório, né? A gente senta na nossa mesinha e fica lá. Só de papel. Né? Tem sim que estar presente, né? Ali onde seus colaboradores estão para ter sim essa presença, eles sentirem essa presença. Né? E o fato de parar, só parar para ouvir, já ajuda? Já. O fato de parar, às vezes a gente não precisa falar nada. Mas só tem alguém ali que sabe que vai, de verdade, né, verdadeiramente vai estar te escutando ali alguma coisa que você precisa dizer, tá com algum problema, alguma coisa assim. Que mesmo que seja fora do trabalho ali, a gente sabe que tem um amigo, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente tem um líder que acaba virando nosso amigo. Os meus antigos líderes são os meus amigos. Eu tenho muito, assim, hoje eu não pertenço, já não estou mais naquela organização que eu estava, né? Mas eles ainda continuam sendo os meus amigos, né?
Isaac. Então, assim, são os meus amigos. Eu tenho os meus antigos líderes como os meus amigos. A gente acaba criando, né, Respeito, esse né? Essa troca de respeito. experiência, conhecimento. E a característica de um líder. Característica de um líder. Bom, eu acho que resumindo, a liderar pelo exemplo, né? Ter aquela visão, né, do negócio como um todo, né? De todo o negócio, saber desenvolver pessoas, né? A comunicação também é uma coisa muito importante que eu acho que a comunicação tem que existir de todos os lados, né? É uma coisa que a gente muitas vezes não trabalha, mas temos que trabalhar mais, né? A comunicação, a questão, confiar né? A confiabilidade da pessoa confiar em nós. É alguma das características, né? Que eu vejo que a pessoa tem que ter como um líder. E desenvolver uma boa inteligência emocional. É importante? Vamos saber filtrar, né? Controlar as nossas raivas às vezes, né? O ódio, né? Que a gente ódio. dá vontade de dar uma... Sabe, primeiro você escuta, falar é a última coisa que você tem, é a última opção que você tem. Então você escuta, você raciocina aquilo, falar é a última coisa. Não fala nada ali na hora ali. Sempre espera uns minutinhos pra você poder raciocinar tudo, dependendo do diálogo e para depois falar. Eu tenho um conceito muito importante para falar sobre a inteligência emocional. Eu sempre falo que a inteligência emocional ela é tipo uma semente, né? Quando você semeia, você semeou, você jogou, a colheita é certa. A gente costuma falar que para colher você tem que plantar. Então, o que é a inteligência emocional? É uma capacidade de conduzir as nossas emoções, de forma que elas trabalhem ao nosso favor para realizar os nossos objetivos e nossos sonhos. Quando a gente desenvolve essa habilidade, por isso que fala habilidade, né, de conduzir, saber conduzir as nossas emoções. E as nossas emoções, elas vêm, elas são manifestadas em nós, principalmente quando elas são provocadas. Sim, porque às vezes muitas vezes na base da raiva, mas isso aí tá errado. Agir pela raiva, né, não é uma coisa que, em hipótese alguma, é boa, né? Não é a melhor opção para a nossa vida. É aí que a gente vai semear errado. Aí a gente semeia errado, vai colher errado e a vida não consegue melhorar. E aí, através disso, daqui a pouco, ela começa a perder o sentido. Minha vida não melhora, estou fazendo tudo. Às vezes, não tem isso aqui, ó. Eu mudei de vida, né? Eu mudei. Só que nessa mudança, nós temos que ter essa clareza de que o que eu semeei para trás vai chegar a colheita ainda. Independente do que você plantar, se você plantar algo bom, você colhe algo bom. Mas se você plantar algo ruim, vai ter uma colheita ruim no futuro. A gente costuma pensar assim, né? E aí essa característica de um bom líder, nós nasce pronto? Isso nasceu pronto? Não. Isso é trabalhado. Isso tem que ser desenvolvido em nós. É trabalhado, desenvolvido. E muitas vezes é difícil. É muito difícil. A gente pegar esses pontos ainda mais emocionais, né? Que às vezes são gatilhos de, né, explosão de momento, de calor de momento. E saber filtrar isso, trabalhar isso, é muito difícil. Nós temos que usar isso ao nosso favor. Né? Ao nosso favor. Porque às vezes a gente usa isso muito contra a gente. Que nem a raiva. A gente usa a raiva muitas vezes contra nós mesmos. Mas porque se você sentir raiva, por que você não tem raiva da situação que você está? Por que você não tem raiva do pouco dinheiro que você tem? De querer mudar. Por que você não tem raiva de não ter nada? Sabe, a raiva ela pode ser potencializada para algo que é bom também. Sim. Serve como um combustível para você. Para você sair daquela situação. E tem coisas que eu falo que não é só raiva, você tem que ter ódio.
Você tem que ter ódio da situação que você está. E você tem que sair. Ninguém vai tirar você de lá, a não ser você mesmo. Sim, E isso eu acredito que essa transição, né, para se tornar um bom líder não é só estar relacionado à carga institucional. sim. Isso é estilo de vida, né? Quando eu me lidero meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, o que eu ouço. É primeiro se liderar para depois. Para depois dar um exemplo. Tem uma frase que eu falo, né? Eu falo o que eu pratico e eu pratico o que eu falo. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Deixar claro aqui, ó. Será que o que a gente pratica, Breno, é só o que a gente fala? Não, muitas vezes é. Será que o que eu falo realmente é o que eu pratico? Não, muitas vezes não. Às vezes fala uma coisa e pratica outra. Pratica outra. Que nem às vezes eu quero ensinar para você sobre ética, sendo que eu não pratico. Eu não sou ético. Eu quero ensinar sobre moral, sendo que eu não pratico a moral. Então isso às vezes entra naquela transição de que o poder vai prevalecer. Sim. Porque eu não tenho um exemplo. E aí entra naquele tema que a gente falou da liderança, né, autocrática, autoritária. E aí tem a liderança transformacional, que eu acredito que é essa que nós devemos chegar. Sim. Né? Nós saímos da liderança autoritária, ela tem a sua significativa e a sua importância, né, em muitos cenários, mas nós temos que ter uma transição, né? Nós temos que ir evoluindo para chegar numa liderança transformacional. Sim, que é aquela transição que muitas vezes, que a gente já disse, você começa como um chefe, mas você tem que aquela transformação para um líder de liderar pelo exemplo de si, né? É uma jornada que é longa, muitas vezes é muito longa, que a gente, se trabalhar, às vezes parece muito fácil falar, eu vou melhorar, vou me desenvolver, mas você se colocar, né, naquela situação e falar, nossa, eu estou fazendo isso errado, eu preciso melhorar, né, eu preciso mudar o meu jeito de ser muitas vezes, que é um jeito que pode ser, como eu posso colocar, não é saudável. Não é saudável para mim, não é saudável para as pessoas em volta, né? E essa liderança transformacional, eu falo num dos meus livros, né, que é o chamado para o Mindset. Nós temos que chegar a essa liderança transformacional, onde as pessoas elas olham para a gente, elas veem a oportunidade que elas podem transformar a vida delas, através de todo o conhecimento, da experiência, da disponibilidade, da escutativa, da empatia. Tem muitas pessoas que transformaram a vida delas através de outras pessoas. Sim, eu mesmo, quando, né, uns 6 anos atrás, quando eu entrei na organização lá, eu não tinha muita expectativa de falar, né, a gente vai entrar aqui, vou ficar aqui, mas, né, vendo o que dá. Mas eu fui conhecendo os meus líderes, né, tendo esse exemplo de líder que me incentivou. Eu não tinha estudo, aí ele me incentivou a estudar, eu fui lá, fiz o ensino médio, aí me incentivou a fazer uma faculdade, um curso, eu fui lá, fiz o curso de gestão de pessoas. E essa pessoa, né, ela, de uma forma ou de outra, ela contribuiu motivando você para isso. Aí fui lá, fiz o curso de gestão de pessoas, aí fui lá, acabei o curso, fiz a faculdade, a graduação, aí acabando a graduação agora. Então, assim, essas pessoas me ajudaram na minha trajetória. E a gente vai pegando essas pessoas para que você acaba levando para a vida, né? Como um bom exemplo. Hoje, eu sou muito grato àqueles que contribuíram para o meu desenvolvimento, né? Se hoje eu eu tenho esse pensamento, eu tenho um trabalho melhor, assim, é tudo graças a mim, né? Porque eu fui buscar também,
Mas a eles que abriram o meu olho e acreditaram e falaram assim, não, vai lá, você consegue, você pode. Não é impossível. Aí você quer, você... Às vezes, para nós, parece impossível, mas quando você olha alguém que já alcançou, aí você fala, não, mas não é impossível. Porque se aquela pessoa, para ela foi possível, por que para mim é impossível? Né? E a gente coloca muita crença limitante em nós. Sim, Né? Às vezes é empurrado isso de goela abaixo em nós. Só que a gente não sabe filtrar, a gente vai absorvendo, 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 e a nossa mente passa a acreditar que aquilo não é para nós. Quantas coisas nós deixamos de construir porque simplesmente a mente falou, ó, aquilo não é para você, sim. você não é capaz, Você não é capaz de fazer aquilo. você não tem esse potencial todo. É a mente mentindo para Você não nós. é bom. Né? Isso a gente passa a escutar nos ambientes que nós estamos. Né? Pessoas falando, ó, aquele cara não é bom, aquele cara não consegue. E aí passa um tempo depois, Você vê que a pessoa... Se ela acreditar que ela pode, a gente conseguir fazer que ela acredite nela mesma, ela vai conseguir. Pode ter certeza que se ela chegar e falar assim, eu posso, eu vou fazer, eu vou chegar lá, ela vai chegar naquele objetivo dela. Pode ser que demore, né? Todo mundo tem a sua jornada, mas ela vai chegar. eu lembro de um fato que ocorreu comigo, Breno, de que a gente estava com um problema crônico, né, em um dos nossos ambientes lá, e eu tinha falado para o engenheiro, eu falei para ele, ó, não precisa fazer isso, 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 isso. O engenheiro falou para mim, ele fez essa pergunta, você é formado em engenharia? Eu falei, não sou. Então a sua opinião não serve. Aquilo foi um tapa na minha cara, pelo fato de eu não ser formado, não pelo problema que eu estava automaticamente, né, trazendo para ele uma possível solução. Não que era a melhor solução, mas como eu estava lá e o problema estava afetando a nossa linha de produção, né, eu levei até ele esperando que ele viesse com uma solução pronta, né, com uma empatia. Não, Isaac, vamos lá e nós vamos ajeitar. Essa foi a resposta dele. E aí eu dei uma outra resposta. Falei, muito obrigado, você está certo. Só que se você não fizer do jeito que eu estou pedindo, o problema vai continuar. E ele foi lá, fez a mudança dele, né? Não deu certo, olha para você ver como que é. Não deu certo porque ele não vive no dia a dia nosso, né? Ele não estava lá, ele estava lá todo dia. Às vezes a gente não sabe. Né? E quem está no dia a dia, às vezes tem a melhor solução para o processo. Eu não estou falando aqui que não venha solução, né, de pessoas outras de fora, pessoas. né? Mas eu acredito que quem está lá no dia a dia tem uma clareza melhor, né, da dor que está sentindo. E ele fez a mudança. Só que aí começou a impactar. A tal ponto dele ter que chegar em mim e falar assim, como que era mesmo aquela ideia que você tinha falado? Eu poderia falar não para ele, deixar ele se prejudicar. Só que ele não. Como o processo era meu também, eu, não, foi assim, assim, assim. E ele fez, e o processo rodou. Funcionou. Porque nós estávamos no dia a dia. E vive aquilo, né? A gente vive aquela dor ali. E isso me motivou. Essa palavra dele, né, ela não entrou negativamente dentro de mim. Isso foi uma motivação para mim me formar em engenharia de produção. Que eu gravei aquilo ali. Aquilo ali ficou martelando na minha cabeça há muito tempo. Lembra de usar as palavras que na teoria era para ser ruim, para melhorar. Para combustível, né? A gente melhorar e chegar ao nosso objetivo. Então, eu acho que esse desenvolvimento, nós temos que estar à disposição. Sim. E para esse desenvolvimento, você acha que o RH tem um papel fundamental? Tem o RH, as pessoas, todo mundo que está naquele ambiente passou pelo RH, de alguma forma. Né? Foi desde da contratação, né? Ali a melhor distribuição, vamos dizer assim, né? De perfil, melhor análise de perfil ali para aquela vaga, né? O bem-estar, a saúde faz parte também, manter o clima organizacional saudável, né? Que também é uma forma de engajar a pessoa, né? Ela se sentir, falar, nossa, eu me sinto bem aqui, eu não quero sair, tipo assim, sabe?
Ela se sente que ela pertence àquele ela ambiente, pertence né? àquele local. E o RH é só ter o processo de admissão e demissão ou ele tem uma atribuição muito maior além disso? O RH, ele tem a parte de treinamento, né? Desenvolvimento, os planos, né? Plano de carreira, né? Os benefícios também. É uma área muito complexa que envolve de tudo um pouco, né? Ali desde a parte de contratação e demissão até salário, é uma parte primordial, assim, né? A gente entende que o RH ele tem o seu trabalho de desenvolver também as pessoas. E se ele estiver mais perto das pessoas, isso vai ser melhor ou pior? A tendência é melhorar muito, né? Que as pessoas às vezes acreditam naquele RH que eu sou o RH da pessoa, da empresa, né? Não da pessoa, né? A gente, tipo, entende que o RH tá ali para as pessoas, né? Para a pessoa precisar ali pegar um treinamento, né? Até para segurança dela no ambiente, Dúvida. tirar uma dúvida. Eu acredito muito que quando o RH está integrado com as pessoas, o resultado tem uma tendência de melhorar. Porque ele começa a sentir a necessidade do povo, né? Um RH, vamos dizer, um RH humanizado. Humanizado. Quanto mais humanizado, ele vai vendo e sentindo a necessidade do povo. E ele consegue ajudar. Porque se tem uma dificuldade, um exemplo, de desenvolver operador de empilhadeira, ele pode ajudar. Ele pode trazer isso para dentro da fábrica, né, e ajudar a desenvolver pessoas, que é uma mão de obra específica. E eu acredito que quanto mais humanizado, melhor vai ser o resultado para as pessoas, a empresa, né, que o foco principal tem que ser o desenvolvimento, a capacitação e a evolução do ser humano. Não pode ser só número, né? Os números fazem parte Mas não de é todo o o principal. processo, mas não é o principal. Porque sem números também a gente não gerencia, a gente não controla, a gente não mede, a gente não cria estatística. Então ele também é importante. Mas ele só não pode ser o principal. Ele é só uma forma de medir. Que o RH é o recurso humano, né? Então a gente tem que ter esse lado humano também, né? Que vem das próprias siglas, né? E você acredita que o líder, ele pode criar um propósito usando a própria cultura da empresa que ele trabalha? Sim. Na verdade, o líder ele tem que ter um propósito junto com a pessoa, né? Na minha visão, junto com a pessoa que está ali. O líder tem que saber o propósito da pessoa, né? Tem que saber um pouco dos sonhos que a pessoa tem. Assim, ele consegue trabalhar e desenvolver a pessoa para a pessoa chegar naqueles objetivos, naqueles sonhos, né? Vamos dizer assim, que ela tem. Exemplo, eu quero comprar uma casa, mas o que eu vou fazer para ajudar o meu colaborador a chegar nesse objetivo? Vou treinar ele, vou desenvolver ele, para ele criar habilidades novas, né? Para ele futuramente ter uma posição, um salário melhor, um cargo melhor. E trazer esse propósito, né, apresentar um propósito para as pessoas, porque cada pessoa acredita que ela tem um propósito de vida. Mas quando a gente faz essa integração, né, de um propósito, uma boa visão, um planejamento, e usar isso para desenvolver as pessoas para que elas se tornem melhor, eu acredito que isso acaba gerando muito valor, né, para as empresas, para a companhia e para as pessoas também. Porque elas vão ver que ali elas conseguem se desenvolver, que ali não tem uma barreira, né, que ela vai chegar lá e falar assim, mãe, eu não consigo crescer aqui dentro. 7 anos que eu estou no mesmo lugar. Ela acaba, né, a pessoa acaba se desmotivando, porque ela consegue ver assim e fala assim, mas aqui não tem oportunidade. E tem pessoas que se desmotivam, até nós mesmos se desmotivam. Sim. Quando a gente chega num grau de conhecimento
que a gente começa a enfrentar dificuldades, né? Para crescer. E a dificuldade maior é pessoas. Uhum. Quando você começa a evoluir, quando você começa a crescer, você acaba chamando a atenção de outras pessoas para a sua vida. E às vezes aquelas pessoas, elas não entendem todo esse processo que é ajudar a evoluir, né, mais pessoas. Porque o chefe é o que retém. Ele quer reter a mão de obra para ficar no domínio dele. O líder quer transformar essas pessoas para que eles sejam melhores do que eles. E no futuro, né, eles também se tornarem grandes líderes que vão contar a sua história. E que vão continuar esse ciclo de desenvolver pessoas, sucessor após sucessor. Eu acredito muito que nós temos que desenvolver pessoas a tal ponto de serem melhor do que nós. Trabalhar com gente melhor que a gente. do que a gente. Né? E a função do líder é produzir mais líder. Falando de produtividade, uma das características, vamos dizer assim, não falar função. Ele produzir mais líderes, né? Porque assim vira um ciclo. Vira um ciclo que não vai acabar. E a tendência é melhorar. Né? Quanto quem acabou de dizer, criar mais líderes, transformar pessoas que sejam líderes melhores que eu. Entendeu? E isso vai acabar, consequentemente, com o tempo, deixando os ambientes mais organizacionais mais saudáveis, né? Porque as pessoas vão ter aquela visão, né? O conhecimento. Isso é benéfico para todo mundo. E hoje a gente enfrenta uma dificuldade muito grande em relação a criar esse propósito. Porque às vezes os nossos liderados, quando eles deixam de cumprir qualquer procedimento, isso acaba que respingando em nós, né? E aí esse respingo faz com que eu comece a vigiar o meu time em vez de ensinar o meu time a desenvolver. Porque o erro faz parte. O erro faz parte da evolução. O erro faz parte do crescimento, da educação, né? Se a gente não errasse, o mundo era perfeito, né? Sim. O mundo é perfeito na sua criação. E eu estou falando nosso erro humano. Sim. Se a gente não errasse, como é que a gente evoluía, crescer, ia enxergar as oportunidades que a gente tem de melhorar ainda? E às vezes não enxerga, né? E para isso a gente precisa de pessoas de coragem. Para falar, você precisa melhorar, tá errado. E às vezes vem pessoas, né, que baixam no ombro, não, isso aí não fica assim não, tá tudo bem. Aquele falso consolo. Sabe aquele abraçozinho para encher o ego da gente? Não, eu prefiro aquele que aponta o dedo meu e fala assim, Isaac, você tá errado, você precisa melhorar, você errou. Falei, opa, tem uma oportunidade para me aprender aí. Porque a mente está configurada para desenvolver, para olhar para o lado positivo. Não está configurado para olhar o lado negativo, né? Dramatizar aquilo ali. Não. Né? Aconteceu, é um fato. Aconteceu, o que vamos fazer com isso? O que isso quer me ensinar? Você pode dar um propósito para isso. Sim, com certeza. Né? E existe essa frase que fala, a função do líder é produzir mais líderes, não mais seguidores. Formar mais sucessores. Quanto mais sucessores, né, a gente formar, com certeza a gente vai ajudar a transformar a vida dessas pessoas, que vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas, e assim a gente contribui um pouquinho para deixar o nosso mundo melhor. Sim, com certeza. E eu acredito muito, muito nisso. É o que a gente tenta fazer dia a dia. No dia a dia, que não é fácil. Mas não é fácil, porque nós tentamos fazer. Tem que lutar contra nós. Pior. É o mais difícil. Às vezes a gente quer lutar, por exemplo, vou lutar contra você, ué. Mas aí eu vou ver, o problema não está em você. O problema está em mim. Na forma que eu interpretei o que você falou e na forma que eu reagi. Sim. E aí eu quero que você mude, eu não. Eu não mudo, mudar, você muda. Só você muda, eu não. Você tem que mudar, ué. Pra gente ter uma relação boa, você tem que mudar. Com certeza. Aí eu não preciso mudar. É só um lado que é errado, né? Que às vezes o gatilho tá em mim. Aí eu preciso mudar, para deixar essa relação mais saudável. Sim. E
deixa uma mensagem para nós, Breno, para quem está assistindo a gente, né, desse bate-papo, né? Foi um bate-papo maravilhoso, que traz conhecimento, troca de experiência. E mais uma vez eu agradeço você por estar aqui, se disponibilizar em estar aqui, que eu sei que não é fácil, né, estar aqui, Não, né? Mas eu acredito que isso faz parte do nosso propósito. A gente, depois dessa conversa que nós tivemos aqui, eu espero que a gente tenha contribuído, né, para dar uma amplificada na visão, na nossa visão, né, no que nós podemos melhorar em nós antes de, né, querer apontar aos outros, né? Então, assim, que primeiro olhar a gente, depois os outros. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode ter nessa trajetória. Se liderar primeiro, né? Às vezes a gente é o institucional, né? Mas a transformação, ela pode demorar, mas ela tem que vir, assim, né? Para um bem maior, até da gente, né? E de outras pessoas. Mais uma vez eu agradeço, né, a sua presença. Espero que você venha mais vezes, né, para trazer um bate-papo tão saudável e com um tema que é um tema, acredito que é o tema mais debatido hoje no mundo, é o assunto de liderança. E eu espero que nós estejamos disponíveis para essa evolução, essa transformação, e a gente realmente venha liderar pelo exemplo. Que é o nosso objetivo. Tem que ser o nosso objetivo. Tem que ser o objetivo nosso. Beleza?